Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, o melhor debate teológico da televisão brasileira. E você está no lugar certo, aqui no Vejam Só. É aqui que você vai encontrar realmente reflexão e profundidade nos temas que são tratados, obviamente sempre voltando os nossos olhos para a resposta que a Bíblia traz sobre os assuntos que nós colocamos em pauta. Por isso, seja muito bem-vindo. A nossa oração aqui é que o programa seja a bênção, edifique a nossa vida e é muito mais do que desempenho no debate. Quem ganhou, quem perdeu, não é sobre isso, mas é sobre realmente busca por respostas e por conhecimento, colocando sempre as Escrituras Sagradas como regra de fé e prática e como fiel da balança e ela que realmente luz e que traz o conhecimento. Tá bom? Antes de apresentar os convidados aqui, já deixo meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, bater papo e, obviamente, falar sobre teologia, @Zeca_Pereira, tá bom? Deixa eu apresentar os nossos convidados aqui para a gente ganhar tempo na nossa conversa de hoje e é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Anderson Soares. Ele que é professor lá da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, uma alegria recebê-lo, professor. Amém, Zeca. Graça e paz, o prazer é meu, né? A alegria é minha de estar aqui mais uma vez, para a gente poder conversar um pouco sobre Bíblia, teologia. Sim. E discutir esses assuntos que tanto nos acrescentam na fé. Né? Fico grato pelo convite. A alegria é nossa, meu irmão, e a gratidão também do programa por ter reservado um passinho na agenda e estar aqui conosco nesta oportunidade. Vou pedir para o irmão falar um pouquinho da FAESP para a gente aqui, por favor, e até onde o nosso telespectador, que é um público interessado no conhecimento teológico, pode encontrar informações sobre. Por favor. Sim. A FAESP tem uma faculdade aqui em São Paulo, aqui no Belenzinho, né? Todos os cursos e informações é muito mais fácil encontrar pelo site www.faesp.org. A FAESP também tem várias extensões espalhadas aqui por todo São Paulo, inclusive no interior de São Paulo também, outros campos do Belém, né? Então fica mais fácil, mais perto, né? E facilita essa locomoção, a inscrição, enfim. Então no site da FAESP é possível encontrar todas as informações. Eu particularmente estou em Guarulhos, na extensão de Guarulhos, com o coordenador pastor Rodrigo Ursino. Então, estamos ali ajudando ali no crescimento do povo de Deus e aqueles que desejam fazer um curso teológico, pode nos procurar também, que será uma bênção, eu garanto que é Bíblia. Sem dúvida, uma instituição muito reconhecida, que faz um trabalho aí já há um longo período também e que tem plantado e colhido muitos frutos nessa questão do ensino teológico também. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. O contato, né, que foi o site, já apareceu para você aí durante a fala do professor Anderson e nós vamos deixar salvo lá no @programa Vejam Só no Instagram para você poder acessar também, tá certo? E nós também temos o privilégio de receber nessa oportunidade o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Antônio, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca, pelo convite. Cumprimento a você, ao irmão, convidado, professor. É bom estar aqui novamente aí para nós discutirmos assuntos polêmicos da Bíblia, né? Sim, sim. Até antes de começar, o irmão já falou, cada pergunta que o povo coloca, né? Às vezes até eu fico surpreendido com a nossa capacidade de pegar umas dúvidas aí nas escrituras, que não é fácil. Mas faz parte e tem detalhes aí que eles precisam ser respondidos mesmo. Mas, reverendo, antes da gente iniciar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Hoje estamos plantando uma igreja no bairro da Vila Guilherme. Estamos na Rua Maria Cândida 196, ali na Vila Guilherme. Todos os domingos às 9h30 da manhã e também com nossos trabalhos sociais, aulas de Muay Thai e aulas de violão também. Então, estamos ali buscando levar o evangelho para o bairro de Vila Guilherme. Amém. Se inserindo naquela comunidade ali também, com esse ponto de contato, né? Que são os trabalhos sociais, os contatos da igreja. Nós já deixamos aí para você e eles ficarão salvos na postagem, né? Que a gente faz da participação aqui dos nossos convidados, do programa do dia, no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Tá bom? Você pode acessar por lá para você ter outras informações da igreja, se passou aí, não pegou o endereço direitinho, o horário dos cultos e também, obviamente, se você quiser participar ou se envolver com os trabalhos sociais daquela comunidade ali
auxiliando ali os nossos irmãos também. Fique à vontade para você poder participar, tá certo? Vamos lá então para a nossa pergunta tema e ela vai falar sobre um episódio que é muito marcante, acho que todo cristão conhece, vai falar sobre a saída do povo de Israel lá do Egito e como Deus, com um braço forte, né, tirou esse povo de lá, as 10 pragas, os milagres realizados ali, é uma passagem muito conhecida. Mas o que a gente quer focar é na vida e nas atitudes de Faraó. E a pergunta é, como é que Faraó poderia ou pode ser moralmente responsável por tudo aquilo que fez, se o texto bíblico afirma que Deus endureceu o seu coração, indicando ou parecendo indicar que foi o próprio Deus que fez isso. E aí a pergunta é, bom, se Deus fez, como é que Faraó é responsável? É isso que nós vamos tentar entender aqui, ou se de repente essa leitura que eu fiz aqui do texto não é a leitura correta, né? Então nós vamos entender isso daqui. Os meus convidados vão responder a nossa pergunta, primeiro colocando a linha que eles vão defender, e depois eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Vamos lá, professor Anderson, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Eu respondo que Faraó foi completamente responsável pelas suas atitudes, moralmente, enfim. Mesmo antes de Deus endurecer o seu coração, o texto bíblico vai mostrar que ele já tinha um coração obstinado, já tinha um coração endurecido. Ele não conhecia Deus, então um dos motivos daquele endurecimento era para que se manifestasse a glória de Deus sobre o Egito. Depois a gente discorre disso aí. Mas eu acredito que sim, o Faraó foi responsável por suas ações, tudo que aconteceu no Egito, ele tem plena responsabilidade. Então, é isso. Bom, tá aí então a visão, né, a linha que o professor Anderson vai defender. Eu quero ouvir o reverendo Antônio sobre essa questão. A minha opinião, ela é exatamente parecida com a dele, só que tem um detalhe. Um detalhe. Vamos ver o tamanho desse detalhe. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus ele faz uma aliança com Abraão sobre o que aconteceria com o povo de Deus, no sentido da descendência de Abraão, Deus já havia dito o que ele faria dentro desse contexto que nós temos no Egito. Sim. Ou seja, vai acontecer isso, ok? Tá. Aí, da mesma maneira, Deus chega e quando ele fala para Moisés, Deus diz a Moisés o seguinte: eu sei que Faraó não vai deixar vocês sair, mas eu vou endurecer o coração deles. Veja esse verbo endurecer. No hebraico, ele está num tronco verbal chamado piel, que é uma intensidade, né? Ou seja, endurecer dentro de um grau de intensidade maior. E ele está no modo verbal, no hebraico, no infinitivo, que na verdade é um processo que Deus está fazendo até o povo dele ali sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Então é um processo. Esse endurecimento com intensidade dentro de um processo. Então é isso que está acontecendo. Então, na verdade, Deus realmente ele endureceu o coração de Faraó. Mas, ao mesmo tempo, Faraó é responsável pelas suas atitudes. Por quê? Porque não existe homem livre. Não existe homem livre do pecado. Todos estamos escravizados pelo pecado. Então, todas as escolhas de Faraó sempre seriam escolhas pecaminosas. E Deus, ele usa isso para que a sua glória, os seus feitos, sejam ali mostrados ao povo dele. Agora veja, Faraó já tinha o coração pecaminoso e Deus endureceu mais ainda com um propósito de mostrar ao Egito e aos judeus quem era o verdadeiro Deus. Porque cada praga que Deus mandou, das 10, ela apontava para um Deus egípcio, né? Então foi isso que aconteceu. Então Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu. Mas Faraó
já era responsável por tudo aquilo que ele estava fazendo, porque o faraó estava escravizado pelo pecado, assim como todos nós estamos escravizados pelo pecado. Mesmo nós que somos crentes, também o pecado ele nos atinge. E as nossas escolhas também, elas estão recheadas de pecado. E Deus, então, ele usa isso para os seus propósitos dentro dos seus decretos eternos. Sim. Bom, depois eu tenho aqui algumas dúvidas, eu vou colocar também, mas antes deixa eu já abrir a oportunidade para você participar, responder a nossa enquete e ajudar, obviamente, aqui na construção do programa de hoje. É só acessar o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Vamos ver a pergunta aí, que também é uma daquelas perguntas, cheias de pimenta. Vamos lá, põe na tela aí a enquete, por favor. O endurecimento do coração de Faraó faz de Deus o responsável pela sua maldade? Se Deus endureceu esse coração, Deus é o responsável? Vamos ver as opções? Primeira delas, sim, porque Deus interveio diretamente. Ora, se foi ele que fez, ele é o responsável. Segunda opção, não, porque Faraó já era cruel por natureza, ou seja, Deus só usou Faraó como instrumento, né? E a última opção é não tenho certeza, fico na dúvida, não sei direito, preciso estudar um pouco mais, preciso terminar de assistir o debate para ver que lado ou que resposta que eu vou escolher. Então vai lá, vote, participe, comente também. A gente tenta, na medida do possível, colocar alguns comentários aqui no programa, tá bom? Professor Anderson, a palavra está com o irmão, por favor. Tá, vamos lá. 2 pontos que eu gostaria de ressaltar aqui, né? Êxodo 5, 2, ou 5, Êxodo 5, né? Quando Moisés vai lá falar com o faraó junto com Arão, e eles falam assim, o Senhor ordena que você deixe nós partir. E o faraó faz uma pergunta interessante, quem é o Senhor? Né? Não conheço o Senhor, tampouco vou deixar vocês partir. Um dos motivos desse endurecimento do coração seria para que Deus mostrasse toda a sua glória e se fizesse conhecido, não só ao Egito, como também a todas as nações que ali estavam em volta, porque afinal Israel sairia. E quando Israel sai e atravessa o Mar Vermelho, os povos cananeus já pensavam, poxa, lá vem o povo que tem um Deus que derrotou todo o panteão egípcio, inclusive Faraó, fez o povo atravessar o Mar Vermelho e agora nós estamos perdidos, né? Então, Deus já se fazia o seu nome conhecido ali perante todos. Eu acredito que esse é um dos motivos principais deste endurecimento do coração de Faraó para que o povo pudesse conhecer quem era o Senhor. Afinal, nem os próprios israelitas conheciam direito quem era o Senhor, né? Então, Deus ali estava mostrando realmente quem ele era. Um segundo ponto, na fala do querido reverendo Antônio, sobre sermos escravos do pecado. Eu acredito que não mais, né? Porque nós sim éramos e continuamos com a nossa natureza pecaminosa. Mas Paulo vai dizer em Romanos que nós somos livres do poder do pecado, né? Que o pecado não tem mais poder sobre nós, que vivemos uma nova vida, enfim. Então, hoje nós somos escravos do Senhor Jesus, né? Servos do Senhor Jesus e não mais servos do pecado. Quando nós lemos aqui Romanos 6, primeiro diz o seguinte, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E ele continua o seu raciocínio e vai defender que nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres do poder do pecado. Então, quando nós pecamos realmente por querer, por desejo, mas não porque nós somos escravos, né? Nós crentes, não estou falando do ímpio, estou falando dos crentes, os crentes estão libertos desse poder e aí nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, né? Faraó tinha, sim, um coração duro, um coração obstinado, mas talvez poderia ter voltado atrás antes da 6ª praga, que somente depois da 6ª praga que ele vai... Que Deus diz, eu endurecerei o coração de Faraó. Antes a gente vê, e Faraó endureceu seu coração, né? Era uma atitude dele, era um desejo dele, o pensamento dele, né? E depois Deus vai e acaba permitindo que ele continue nesse endurecimento e endurecendo cada vez mais o coração dele para mostrar a sua glória, o seu poder e mostrar quem é o eu sou. Isso aí. Pô. E aí, Heavy? Então, nós realmente não somos mais escravos do pecado. Faraó é.
escravo do pecado. Nós não somos mais. Mas o pecado age em nós. É que eu tinha de errado, se eu tinha falado, inclusive, nós crentes, né? Talvez eu tenha falado também sem a vírgula. Não. Mas o irmão está certo. Mas o pecado age em nós ainda. Agora, eu coloco que Deus endureceu mesmo o coração de Faraó. Sim. O irmão está certinho. O Faraó já tinha o coração duro. Por algum motivo, o coração de Faraó foi endurecido. O coração de Faraó já era duro. Uhum. Por algum motivo, o coração de Faraó continua duro. Mas Deus endureceu o coração de Faraó. Então, Deus agiu na vida de Faraó. Poxa, mas Deus, ele é autor do mal, então? Uhum. A questão é que, se nós olharmos para a palavra de Deus, em Provérbios 16:4 diz que Deus fez todas as coisas, até mesmo o perverso, para o dia da calamidade. Não estou dizendo que o Faraó não seja responsável pelos seus atos. Ele é responsável pelos seus atos, porque Faraó, ele quis fazer aquilo. Mas Deus endureceu o coração de Faraó. Então, a vontade de Deus trabalha em paralelo com a responsabilidade humana, com aquilo que o homem pecador, ele age no seu pecado. Ou seja, ele prefere fazer o pecado do que fazer a vontade de Deus. Nós só somos salvos pela graça, porque nós não fazemos a vontade de Deus em todo o tempo. Uhum. E o próprio Deus diz que terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, na verdade, a misericórdia não depende daquele que quer ser perdoado por Deus, mas daquilo que Deus soberanamente age na vida do homem. Então, na verdade, Faraó, ele continuou com o coração duro, porque Deus endureceu o coração dele e Faraó não era do povo de Deus. Ele não foi eleito por Deus, não foi predestinado por Deus para crer em Deus. É aquilo que o irmão mesmo falou. Quem é Deus? Quem é esse Senhor aí? E continuou assim até o final. Continuou assim até o povo sair do Egito e ele viu, inclusive, o povo sair com bens do Egito. O próprio os egípcios dando para o povo dinheiro, roupa, e falando, vai embora daqui, que vocês não são bem-vindos aqui, vocês só estão trazendo tragédia para a gente. E Faraó, ele viu o poder de Deus em todas essas coisas. E mesmo assim, ele não creu. E mesmo assim, ele não foi convertido, ele não foi transformado, mesmo vendo. Então, por isso que a gente diz que Deus endureceu, sim, o coração de Faraó, mas Faraó também é responsável por aquilo que ele fez contra o povo de Deus. Moralmente responsável. Talvez fique uma dúvida, assim, e acho que também a gente pode falar sobre isso. O reverendo Antônio já leu logo no começo o texto de Gênesis 15, falando do plano de Deus, do propósito, sim, do decreto dele. Os decretos eternos de Deus. Pronto. Tudo está estabelecido. Tudo está estabelecido, certo? Sim. No seu entendimento, então, professor Anderson, Faraó, ainda que pese essa questão do pecado, da sua tendência e tal, ele não tinha opção de não ser essa figura que ia oprimir o povo, porque já estava decretado. Ou, como eu imagino que o irmão vai falar, Deus, na verdade, usa Faraó, porque ele sabia que Faraó ia responder negativamente, né? Vamos lá. Saber, Deus sabe, né? Deus sabe tudo do corredor da história, o que vai acontecer, então, o que aconteceu e ele tudo sabe mais. Por conhecimento ou sabe porque ele decretou sabe por tudo? Conhecimento. Porque é interessante uma coisa. Inclusive, no mesmo povo de Deus, Israel, vamos caminhar um pouquinho, chegar em Saul. Saul foi uma pessoa escolhida por Deus para ser o primeiro rei de Israel. E depois Saul se perde no meio do caminho e acaba perdendo não só o trono de Israel, como a própria vida. Então, se estava decretado de Saul ser o primeiro rei e ele não tinha escolha de fazer errado, não tinha possibilidade. Quando a gente fala assim que Faraó quis fazer, o Faraó desejou fazer, eu vejo aqui um livre-arbítrio. Porque se ele quis fazer daquela forma, era um desejo dele. Uhum. Então, Deus sabia que Faraó agiria daquela forma? Sabia. Mas não porque Deus decretou que ele faria aquilo. Né? Em algum momento, e aí é opinião minha, tá?
Ele poderia ou não ter voltado atrás, mas continuou sendo duro, de um coração duro, e Deus endureceu ainda mais o coração. Sim, eu concordo com o reverendo nisso, Deus endureceu mais, porque Deus age conforme quer. Deus mudou o coração do rei da Pérsia, Deus mudou o coração de Davi, Deus mudou o coração de várias pessoas no decorrer da história. O próprio Paulo, né? Deus muda as pessoas, não tem questionamento quanto a isso. Mas nós vemos também pessoas que agiam de uma forma e acabou agindo de outra. E Saul, que eu dei exemplo, né? Deus escolhe Saul, e depois Saul se perde. Então, Deus errou? Deus falhou na missão? Ou escolheu uma pessoa errada, que daria problema mais na frente? Então, eu não vejo como nós fôssemos pessoas programadas com um destino programado. Eu acredito que nós somos pessoas livres. Deus, e isso não fere a soberania de Deus. Deus é soberano em suas ações. Deus é soberano, sempre será. Deus age quando quer, intervém quando quer, faz do jeito que quer. E ponto, e é isso. Porém, ele nos dá a liberdade de escolha. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 30:9, escolhei hoje a vida ou a morte. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Vocês escolhem. Então, há uma possibilidade de escolha. Ou Deus estaria sendo irônico apenas. Ó, eu ponho aqui a vida e a morte, mas eu sei que eu vou programar vocês para escolher a morte. Então, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Deus, sim, dá o desejo. E aí, se você escolhe a vida, você vai viver. Se você escolhe a morte, você morrerá. Em Romanos, quando nós vamos para Romanos 1, a Bíblia vai dizer que Deus os abandonou às seus próprios desejos, a sua própria carnalidade, as suas próprias paixões. Né? Então, por quê? Porque eles não querem, de forma alguma, enxergar a salvação em Cristo Jesus. Né? Eu caminho por esse lado. Foram várias questões, mas eu vou colocar só um conceito aqui para o reverendo Antônio comentar. Só vou falar e o reverendo Antônio já comenta tudo que ele precisa. Livre-arbítrio. Pronto, tá aí, reverendo. Vai lá. Maravilha. É seu. Ótimo. Em primeiro lugar, o homem é destituído de livre-arbítrio porque o seu coração ele sempre vai inclinar para o pecado. Paulo fala isso em Romanos 7 tranquilamente. Falou, quanto ao meu homem interior, né, do espírito, mas os meus membros, ou seja, sempre há, e Paulo fala dessa guerra. Sempre há. O homem, ele não tem poder para escolher o bem. Ele sempre vai escolher o mal. O homem, ele está prisioneiro do pecado. Ele não tem livre-arbítrio. Estou dizendo do ímpio. Ímpio, por favor. Do ímpio. Ele não tem livre-arbítrio. Não é ele que escolhe Deus. Sim. Deus é que escolhe ele. E Deus já o predestinou, elegeu antes da fundação do mundo, como diz o Paulo em Efésios. Então, não tem. A questão é o seguinte, a escolha de Faraó e o enderecimento que Deus fez no coração de Faraó, uma coisa não anula a outra. Faraó escolheu fazer o mal. E Deus endureceu o coração de... As duas verdades, elas não se contradizem. As duas verdades não se contradizem. Vou usar uma possibilidade que o professor levantou aqui. Então, nessa hora da sua fala, reverendo Antônio, era possível, então, que Faraó se arrependesse? Não. Por quê? Quando Deus ele estabeleceu nos seus decretos eternos, como eu disse lá no texto de Gênesis 15, ele diz assim, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Ele está dizendo que o povo de Deus se sujeitará a uma escravidão de 400 anos. Ele está falando isso para Abraão. E aconteceu mesmo. E Deus ele estabeleceu o juízo dele. Mas isso já estava decretado, todas as coisas. Deus ele tem um plano. E esse plano foi estabelecido pela Trindade na eternidade. Tudo vai acontecer na conformidade da vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus. E quando o pecador, ele escolhe, por exemplo, o que o irmão falou. Escolheis hoje a quem servis, ao Senhor ou aos deuses. O incrédulo vai escolher servir aos deuses. Não porque Deus já sabia. Claro, Deus já sabia. Mas não é por causa disso
É porque este incrédulo ele vai escolher aquilo que o seu coração está amarrado, está escravizado, o pecado. E Deus, então, nos seus decretos eternos, ele vai fazer com que aquele que ele elegeu seja aquele que vai escolher ou vai buscá-lo, porque Deus o atraiu, Deus o predestinou, Deus o escolheu e Deus vai o atrair pela graça. Então, ele vai escolher a Deus, ou melhor, pela graça. É pela graça que Deus dá a ele, por meio da fé, é que ele vai crer. Então, uma coisa não anula a outra. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas caminham paralelas. Uma coisa não anula a outra. É isso. Mas que Deus endureceu o coração de Faraó, endureceu. Então, é essa a questão. Sim. Eu vou devolver com a mesma questão, professor. Vou falar só uma palavra só. E aí o irmão comenta e fala aí, né? Predestinado. Vamos lá. Não. Não? Não. Predestinado, não. Veja só, quando eu falo em questão de evangelho, né? Eu acredito da seguinte maneira. Todos nós, sim, estávamos mortos em ofensa e pecado. Fato. Não há possibilidade de salvação sem a graça. Fato, tá bom? Então, já fica aqui, isso é consenso. Dito isso... Dito isto, o evangelho age da seguinte forma. Todos nós estávamos em trevas. O evangelho raia como uma luz no meio dessa treva. Para mostra todos. Um caminho, para todos. E mostra um caminho a seguir. Mostra uma oportunidade de sair das trevas. E aí, aquele que enxerga este caminho, enxerga esta luz, vamos dizer assim, tá? Que é o evangelho, que clareia, que traz luz. E quer essa luz, ele sai das trevas. Aquele que não quer essa luz, ele permanece nas trevas. Mas ele não permanece nas trevas porque Deus quer que ele fique nas trevas. Ele permanece porque é desejo dele. Ele não quer. Mas o evangelho está lançando luz, lançando oportunidade, mostrando o caminho. Só que ele não quer sair de lá. E não é porque Deus determinou que ele fique lá. Porque se fosse assim, Deus seria, vamos dizer assim, um brincalhão. Porque ele mostra uma oportunidade, só que ao mesmo tempo ele te proíbe de ter essa oportunidade. Ele te encerra ali, é como se ele colocasse numa jaula, trancasse a porta e falasse, você pode sair. Como sair como? Sim. Então, até para a gente utilizar isso no caso que nós estamos estudando aqui de Faraó, você já até disse isso, né? Faraó tinha o livre-arbítrio. Então os milagres, os prodígios que Deus realizou foram essa luz e Faraó não quis se render. Veja bem que Faraó balança em algum momento. Ele vai lá, endurece, a praga não sai. Aí ele, não, Moisés, dessa vez eu vou concordar com vocês. Aí a praga vai embora, ele de novo endurece o coração, não deixa, e aí vem a outra praga. É lógico que tinha um propósito ali estabelecido, Deus queria mostrar algumas coisas ali, mas você vê que Faraó, em alguns momentos, ele amolece, vamos dizer assim, o coração. Eu vou deixar. Depois ele endurece de novo. Então, eu acredito que se ele tinha, sim, o livre-arbítrio, a possibilidade de voltar atrás. Até porque na sua construção é só assim que ele pode ser moralmente responsável, não é isso? Exato. Inclusive, no final, quando está para atravessar o Mar Vermelho, diz lá, e Deus endureceu novamente o coração de Faraó. Então, Deus agiu ali na vida de Faraó? Sim, Deus agiu. Tá? Mas, e aí o exército dele persegue o povo lá no meio do mar e ele entra lá também para perseguir, tá bom? Mas eu acredito que poderia ter sido diferente, ok? De alguma forma, poderia ter sido diferente. Mas Deus tinha ali propósitos estabelecidos, era uma outra época, que Deus trabalhava de uma outra forma, de uma outra maneira, que Deus agia de uma outra forma com o povo para mostrar algumas coisas, para a revelação da sua vontade, do seu ser, e aí vai caminhando com a história. Bom, nós vamos caminhar aqui para o tempo do nosso intervalo, mas antes do intervalo, o reverendo Antônio vai ter a oportunidade de comentar aqui. Não, fica à vontade. Se o Faraó mudasse de ideia, cadê a soberania de Deus? Ué, não sei, você quer que ele responda? Não, vamos lá. Se Faraó mudasse de ideia, cadê a graça? Gente, o que aconteceu no Éden foi o seguinte: o pecado nos destituiu da glória de Deus. Sim. Acabou. As minhas intenções, as minhas escolhas, todas elas estão tendentes para o pecado e ponto final. Não há um justo sequer, ninguém vai escolher a Deus.
o evangelho é colocado diante de mim. Eu escolho se eu quero ou não quero. Não. E a graça? Cadê a graça? Cadê a fé? Dom de Deus. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. A fé é um instrumento pelo qual eu creio que é fruto da graça de Deus. Se Faraó, olha, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordinho aqui e tal. Cadê a soberania de Deus? Ele disse lá para Abraão, eu vou exercer juízo sobre esse povo aí. Cadê os decretos eternos de Deus, onde o Deus estabeleceu todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado? Onde está? Então, aí eu começo a colocar em dúvida se Deus realmente é soberano, se Ele está no controle de tudo, se Ele está dirigindo a história em tudo. Não, pera um pouquinho, então você vai escolher outra coisa que... tá bom, então eu vou tentar ajeitar aqui. Não somos robôs. Escolhemos. Só que as nossas escolhas, elas não estão em desacordo com a vontade que Deus, Ele estabeleceu nos seus decretos eternos. É isso. Olha que interessante. Eu só quero encerrar com uma, uma citação. Rapidinho. Diz aqui. Olha aqui. Jesus Cristo. Vós, varões israelitas, Pedro falando em capítulo 2 de Atos, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Deus entregou Jesus Cristo pelos seus decretos, pelos seus desígnios, nas mãos desses que viram os milagres, viram os sinais, e eles mataram. Por quê? Porque Deus estabeleceu, Ele determinou que estes homens haveriam de matar o Cristo. É isso. Estavam debaixo do decreto. E na volta, professor, antes vai ter então a oportunidade de comentar aí, inclusive a questão que o reverendo Antônio deixou aí, quando ele falava de Faraó, já que Faraó podia se mudar, o que ia acontecer então? Então Deus não é soberano, não está no controle. A própria crucificação de Cristo também. Nós vamos fazer isso na sequência, fica ligadinho aí, tá bom? Agora, para você que curte e quer ter essas respostas na ponta da língua, igual os nossos convidados, né? Você fica intrigado aí, rapaz, como esse pessoal sabe, responde e conhece? Eu vou te dar uma dica aqui. Procure pela Academia Teológica da Graça de Deus. Um local preparado, pensado para você se preparar. Não só para ter resposta na ponta da língua, mas se preparar para o seu trabalho ministerial também, para o chamado que Deus tem na sua vida. Então, anote o número da grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Amanhã, horário comercial, você liga, fala com a secretaria, pergunta os formatos, modelos, como é que funciona. Eu tenho certeza que você vai conseguir encaixar na sua rotina, no seu dia a dia, vai poder estudar, vai poder se preparar e vai ser bênção na sua vida e, obviamente, na vida da sua igreja também, tá bom? Além disso, antes do intervalo, redes sociais da HIT, site da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, tudo preparado com muito carinho para você, para toda a sua família. É uma programação para a família inteira. Tem de tudo aqui na HIT, jornalismo, entrevistas, musicais, culinária. Tudo que você quer, você vai encontrar aqui na HIT e com um plus, aquela qualidade que você não encontra nas outras. Vem conhecer que eu tenho certeza que você não vai abandonar. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa e agora nós vamos para aquela parte final, né, onde nós vamos finalizar aqui a nossa caminhada e também chegar aqui às nossas
conclusões, tá bom? Recebendo hoje o professor Anderson Soares, que representa aqui a Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, e o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós encerramos o primeiro bloco com a fala do reverendo Antônio. Então, professor Anderson, eu vou voltar com o irmão para comentar um pouquinho lá sobre a questão que o reverendo deixou, né? Dizendo que, onde que está a soberania de Deus? Então, se existem essas possibilidades, Deus não está no controle? Vamos lá. Eu queria fazer 2 colocações para a gente tentar me explicar, tá? Da mesma forma que Deus já havia dito a Abraão que iria subjugar o Egito por causa do povo, Deus também diz a Moisés que iria subjugar os cananeus por causa do povo de Israel e iria dar as terras deles. A ordem era: matem todos, esvazie aquela terra, porque é de vocês. Só que a gente vai ver que não é isso que acontece. Josué, quando entra na terra, ele não consegue tirar todo mundo. Onde fica a soberania de Deus? Se Deus já havia determinado que eles deveriam ser expulsos da terra, todos eles. Não era para sobrar criança, animal, ninguém. Era para todo mundo ser expulso. E não é isso que acontece. Falhou a soberania. Sobre a soberania ainda, é predestinação, tá? Existem, sim, algumas coisas que são pré-estabelecidas por Deus e não vai mudar. Por exemplo, a igreja ser vencedora, a igreja ser arrebatada, a igreja a noiva do Cordeiro, isso está pré-estabelecido, ninguém muda. O arrebatamento está pré-estabelecido. Está pré-estabelecido, ninguém muda. E seja antes ou seja depois da grande tribulação, ele vai acontecer. Então, mas isso está pré-estabelecido. Tá bom. Agora, quem faz parte dessa igreja, não. Né? Então, algumas coisas, sim, Deus pré-estabeleceu, Deus tem o controle de tudo, a soberania de tudo. Mas algumas outras coisas, ele, pela sua própria vontade e soberania, deixa que aconteça. Agora pegou, hein, reverendo Antônio? Esse filme estava indo bem? Ou não? Você já estava discordando do início? O que ele está falando é da vontade permissiva de Deus, etc. Mas a questão é a seguinte: Deus, ele estabeleceu todo... Na sua visão, você faz essa divisão de vontade permissiva e de decretos, assim? Que, por exemplo, existem coisas... a roupa que eu vou colocar hoje. Sim, claro. Não, aí não é... Mas tudo está em conformidade dentro dos decretos de Deus, daquilo que Deus estabeleceu da sua vontade. Claro. A escolha da roupa, a escolha do carro, a escolha da casa, sim. O bairro onde eu vou morar. Apesar que aí tem uns decretos aí que às vezes a gente não entende, né? Até escolhe até quer morar num bairro, escolhe, mas Deus leva... Então, por exemplo... O irmão como ministro do evangelho, você sabe disso, Oséias casou com quem? Sim. Então, são essas coisas que Deus estabeleceu como seus decretos eternos. Inclusive, ele deu a ordem, como diz o irmão aí em Josué 11, inclusive ele deu a ordem e o povo não cumpriu. Estava dentro do decreto dele. Por quê? Quem casou com Boaz? Ruth, ela era judia? Não. Se você pegar a genealogia de Jesus, você vai ver claramente lá que tem Raabe. Raabe era judia? Não. Isso significa o quê? Significa ali Deus apontando que ele tem povo não só em Israel, mas em todo lugar. Então, percebe? Então, quando a gente começa a olhar o que Deus está fazendo, ele está nos dando insights daquilo que ele iria realizar em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus não morreu só para os judeus. Jesus morreu para os eleitos de Deus. Certo? Ele não morreu só para os judeus nascidos de Abraão. Ele morreu para os eleitos de Deus que estão espalhados em todo o mundo, em todo o tempo, até nascer o último eleito e depois Jesus vem. Né? É isso. Então, como eu disse, há a vontade permissiva de Deus. Deus, ele deixa a história correr, o irmão mesmo acabou de colocar. A impiedade, a ira de Deus se revela sobre toda impiedade, Romanos 1,18. E ele solta as rédeas, ele fala, vai. É pecado que você quer fazer? Vai. Mas dentro disso, Deus está no controle. E Deus está direcionando tudo isso dentro dos seus decretos eternos. Para lá no final cumprir
aquilo que Deus já estabeleceu na eternidade. É isso. O começo de todas as coisas, né? É isso mesmo. Mas eu acho que fica claro até, né, professor, dessa divisão que a gente colocou aqui e até usando realmente o momento ali, que fica evidente na fala do reverendo Antônio e dos calvinistas, de maneira geral, de como aquele era o plano de Deus e que você não tem margem para erro. Eu vou colocar erro aqui na visão deles, tá? Dessas possibilidades da coisa trocar ou não ser bem assim, ou de ter de outro jeito, porque Deus escreveu esses capítulos. Quando o irmão fala, por exemplo, do Evangelho, que essa luz brilha para todos, e utilizando aqui a visão calvinista, fico com a impressão de que o certo é dizer que para Faraó essa luz não brilhou. Que Faraó não teve a oportunidade, que Deus não concedeu essa oportunidade para que ele tivesse, não tenha sido um escolhido de Deus. Dá para a gente aplicar isso, expandir isso e entender que existem pessoas assim como Faraó, que Deus não vai dar a oportunidade de verem essa luz que o irmão falou anteriormente? Tá, vamos lá. Primeiro eu gostaria de fazer uma pontuação. Se Faraó não teve nenhuma chance de acontecer o que aconteceu, então ele não deveria ser moralmente responsabilizado. Porque se ele não tem nenhuma possibilidade de pensar diferente ou fazer diferente, ele estava apenas sendo um robô. Aconteceu, você vai acontecer assim e acabou e ponto final, né? Quando a gente fala de salvação, existem alguns versículos bíblicos, então, que não deveriam existir. Por exemplo, em Tito, a Bíblia diz que Deus traz salvação a todos os homens. E eu entendo que ele todos é todos. Não é apenas o todos escolhidos, mas é toda a humanidade. Então, quando Paulo fala que Deus traz salvação, agora traz salvação a todos os homens, seria a todos os homens. Só que a gente entende e vê que não é todos os homens que são salvos, né? E por que não são? Porque são eleitos, são escolhidos? Eu acredito que não. Acredito que é por causa da própria decisão da pessoa que rejeita essa salvação. Pedro também vai dizer lá em Atos que eles rejeitaram a Jesus. Eles não quiseram a Jesus, né? Depois nós vamos ver também Jesus falando em Mateus, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu colocar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha põe seus pintainhos, e vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Porque estava decretado? Não, porque eles escolheram não querer o Messias. Aquele Messias, né? Então, eu não vejo como uma predestinação de salvos, os eleitos serem salvos, apenas eleitos serem salvos. Eu não tenho problema quanto a Deus escolher ninguém. Se Deus quiser escolher você para salvação, amém. Quem sou eu para questionar o Criador? Mas, ao mesmo tempo, acredito que ele deixa a porta aberta para que eu possa entrar. E isso é graça. Isso é misericórdia, né? Isso é graça. Graça é oferecer salvação a todos, indistintamente, a toda a humanidade. Eu vejo graça como isso. Isso é o real significado da graça. É a oportunidade. Olha aqui, eu vou salvar vocês, né? Se Deus escolhe alguns arbitrariamente, isso já não é mais graça. Porque se eu vou para o inferno, querendo ou não, sem alternativa nenhuma de escolha, qual é a graça que me foi oferecida? Nenhuma. Então, graça eu vejo como uma oportunidade para todos. Somos salvos por graça, não é por obras, não é por mérito, não é por nada. Apenas através da graça. Mas essa graça é oferecida a todos os homens. Para todo mundo, reverendo? Para a gente poder... Estamos até caminhando aí para o finalzinho, até extrapolando o Faraó, né, um pouco, né? Não é para todos, não. Vamos lá. Por isso que Faraó, ele não creu em Deus. Porque não é para todos. Porque não é para todos. Ele é moralmente responsável? Sim. Vou voltar novamente. Gênesis 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foram destituídos. Ou seja, o homem foi destituído a partir do momento que ele pecou. Então, todos estão condenados. Não há ninguém que se salve. Por exemplo, eu estava condenado. Todos estão condenados. Então, não há ninguém que se salve. Agora, a questão é essa. Graça é o favor imerecido que Deus dá a quem Ele quer salvar. Isso é graça.
Não, e se eu estou participando dessa decisão, já não é mais graça, é por minha vontade. Ah, Deus deixou a porta aberta, como o irmão falou. Interessante essa colocação dele. Então, quem tem que entrar por essa porta? Eu, pela minha vontade? É interessante notar que graça é a vontade de Deus que ele exerce na sua misericórdia em trazer o pecador, colocar no coração dele a fé para que ele se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. A fé é dom de Deus, percebe? Sim, sim. A questão, não existe um sinergismo nesse processo salvífico. É um monergismo. Sim. Tudo vem de Deus, tudo é dele, para ele, etc. É um processo que vem de Deus e é para Deus. É por isso que você defende que a regeneração vem antes do arrependimento. Exatamente. Sim. Nós vamos, inclusive, fazer um programa esses dias aí sobre esse tema. Exatamente, porque eu preciso primeiro crer, eu preciso primeiro ter a aplicabilidade da palavra de Deus no meu coração, pelo Espírito Santo, para que eu venha a confessar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E isso é graça, não vem da vontade humana. Uhum. Então, é por isso que eu digo que Deus quis salvar alguns, mas todos estão condenados. Sim. E Deus quis salvar alguns. Agora, por que ele quer salvar alguns e não todos? Olha, Deus, nos seus propósitos eternos, seus decretos eternos, o texto da Bíblia me diz em Deuteronômio 29, 29, tem coisas que Deus não revelou. Tem os seus motivos. Ele não diz por que ele escolheu o Zeca e não me escolheu. Porque ele quis o Zeca, porque ele não me quis. Mesmo eu, no passado, sendo... mesmo Zeca sendo no passado, um bandido, um malfeitor, e o ladrão na cruz, no último suspiro, Deus quis salvar ele. Mas não salvou, por exemplo, outros que eram pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas amáveis, religiosos da época. Eles não foram salvos. Pelo contrário, eles foram rejeitados pelo próprio Cristo. Então, naquele dia, muitos dirão a mim, no dia do juízo, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantos sinais, falamos da tua palavra, pregamos o teu evangelho, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, Deus tem os seus propósitos eternos, Deus tem na sua vontade soberana a sua determinação. Tem que ser assim. Ele é Deus. Sim. Irmãos, para a gente encerrar essa parte dos comentários e ir para as considerações finais, uma pergunta assim, até bem direta, assim, e quero ver a resposta dos irmãos também. No dia do juízo final, Faraó vai poder dizer que não teve culpa? Falar, não, foi você que endureceu, eu tô livre, a culpa não foi minha. Não, ele não vai ter essa oportunidade. Não, ele é culpado. Porque ele escolheu assim, ele escolheu. Ele teve a oportunidade de, eu vou continuar assim, quem é Deus? Eu vou desafiar esse Deus, porque eu sou Deus também. Mas quando fala que Deus decretou, aí ele poderia falar. Aí eu acho que poderia falar, né? Mas, poxa, Senhor, eu não tenho a oportunidade de fazer diferente, né? Dos seus decretos, E o Faraó vai poder falar. Independentemente daquilo que Deus decretou. Como, de novo, o homem é responsável pelos seus atos. Ou seja, Deus quis assim, o homem escolheu assim. Escolheu no sentido de que ele, homem, tratou de viver assim. E isso foi em conformidade com a... E Deus, ele vai falar, mas o Senhor não me escolheu para ser salvo. Ele pode falar isso diante de Deus. E Deus vai dizer, mas você é responsável por toda a maldade que você fez. Sim. Porque você já veio com pecado dentro de você. E Deus não compactua com o pecado. É isso. Antes de chamar as fotos aqui para a gente poder fazer essa divisão e ir para as considerações finais, Reverendo Antônio, eu queria só colocar uma pergunta aqui e aproveitar. No programa passado que vocês estiveram aqui, a gente estava falando de dons espirituais, né? E o professor Jones falou muito do mistério. É a única hora no estudo teológico que o reformado fala de mistério, soberania e responsabilidade humana? Não dá para explicar esse mistério? Então, é interessante que alguns falam, isso é um mistério. Tá. Mas eu vejo da seguinte maneira, eu vejo que há a certificação de que a vontade de Deus está sendo cumprida
no sentido de que aquele pecador, aquele homem, ele está fazendo aquilo que é da sua natureza pecaminosa. E Deus, nos seus decretos eternos, ele trabalha na história, em todas essas coisas. Por isso de Judas. Judas já tinha sido escolhido. Desde antes. Eu fiz todas as coisas, até o perverso para o dia da calamidade. Ele já havia escolhido. Jesus mesmo disse, ele foi escolhido para isso. Então, Zeca, o homem está preso no pecado. Então, aquilo que o homem faz, ele é responsável e Deus, soberanamente, ele age nesse sentido e todas as coisas, elas andam na conformidade dos decretos de Deus. Sim. Então, nem nessa hora o reformado viu o mistério aí. Tentei colocar o mistério, dizem isso. Mas não teve jeito. Alguns dizem isso. Eu vejo como fruto do pecado mesmo, da queda. Não, sim. Eu, às vezes, até brinco com isso, né? Que alguns estudiosos reformados colocam como esse mistério. A dificuldade de explicar essa relação. Bom, antes de devolver a palavra aos meus irmãos aqui para as considerações finais, vou colocar na tela rapidinho aqui as fotos e dar aquela moral para você que nos assiste, participa do programa também. Mande as suas fotos pelas nossas redes sociais, tá bom? Instagram ou Facebook, programa Vejam Só. É assim que você nos localiza em qualquer plataforma. E no Facebook e no Instagram você consegue mandar a sua foto. Uma selfie, tá bom? Bem simples, assistindo o programa, pra gente te mostrar aqui e você e todo mundo que aparecer aqui concorrer a prêmios aqui do Vejam Só, tá bom? Na verdade, um carinho do Vejam Só pra você. Vamos lá, colocar na tela, começando aqui com São Paulo, capital, na cidade de Tiradentes, aqui Zona Leste. E quem vai aparecer aí para você, acompanhando o Vejam Só, com o nosso querido reverendo Heber ao fundo, Erisvaldo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Grande abraço aí a você e a toda a galera da Zona Leste também, e de maneira especial, cidade de Tiradentes. Muito bom. A nossa próxima foto vem lá do Rio de Janeiro, Belfort Roxo. E quem aparece aí é a Ellen. A Ellen assistindo o programa na hora de dormir mesmo, olha lá. Já estava até com a... Bom, eu não entendo muito desse negócio de cabelo, né? Não sei porquê, né? Mas ela já estava ali já com os produtos e tudo mais. Obrigado, viu, Ellen? Pelo carinho, pela audiência também. Deus abençoe. Encerramos as fotos lá em Muquem de São Francisco, na Bahia. Rapaz, a gente tem muita audiência na Bahia mesmo, viu? O pessoal manda muita foto de lá. E quem aparece aí é a Roseli, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Roseli, pelo carinho. Todo o povo baiano também pela audiência e pelo carinho. Então, faça você também, como esses telespectadores, mande as suas fotos daqui, as redes sociais, para você participar também. É só você ir lá nas mensagens, mandar a sua foto, nome, cidade e estado. Você vai aparecer aqui e concorrer a prêmios também, tá bom? Meus irmãos, 2 minutos e meio para cada um, para a gente partir para as considerações finais, para a conclusão. O professor Anderson inicia e hoje o reverendo Antônio vai ter o privilégio, então, de encerrar o programa. Por favor, professor. Bom, vamos lá. Então, na questão do faraó, sim, ele é moralmente responsável pelos seus atos, né? Concluo. Mas acredito que isso não é predestinação e nem predeterminismo. Na questão da salvação, um Deus apresentado dessa forma, arbitrário, é complicado para mim. Porque Deus se revela, e uma forma de Deus se revelar é através dos seus atributos. Então, Deus se revela como um Deus de amor. Né? E aí, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Isso é mentira. Não é para todo o que crê. Porque se todo o que crê é só apenas alguns. Então, não é todo mundo. É alguns. Eu vejo dessa forma. Né? Então, Deus, ele é arbitrário, ele faz acepção de pessoas, ele escolhe um e não escolhe o outro. Deus é soberano para fazer isso? Sim, Deus é soberano para fazer isso. Quem é o barro para reclamar do oleiro? Mas eu acredito, pelos atributos de Deus revelados a nós, ele age com justiça, age sem acepção de pessoas, age com equidade. E aí, justiça, né? Justiça, porque a justiça do pecado o salário do pecado é a morte. Tá, mas Deus oferece uma oportunidade para que o ser humano saia desse salário do pecado, não receba esse salário. Passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus, e essa nova vida em Cristo Jesus vai possibilitar a ele a salvação. E essa nova vida a Cristo Jesus é oferecida a todos, indistintamente. Eu creio dessa forma e acredito que Deus seja dessa forma, impessoal, imparcial, né? Amoroso, e a salvação ele ofereceu para todos.
Boa, obrigado, professor Anderson, pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida, ministério também. Amém. Leve nosso abraço a todo o pessoal da FAESP. Amém. Os contatos que o professor Anderson disponibilizou estão lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Tá bom? Reverendo Antônio, por favor, 2 minutos e meio, considerações finais também. Não, de novo, o faraó é responsável moralmente por aquilo que ele fez, apesar que Deus mesmo endureceu o coração dele. Mas Faraó também ele já tinha a sua condição de pecador. Então, o pecador é aquele que comete pecados. Então, ele é moralmente responsável por isso. Realmente, João 3,16 é uma verdade, mesmo tendo a doutrina da predestinação da eleição, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, o todo que nele crê. Tem gente que não vai crer, porque Deus não quis que cresce. Então, todo que crê vai ser salvo. Então, Deus estabeleceu para si, sim, um povo exclusivo. Então, a justiça de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Deus, ele é bom em tudo aquilo que ele faz, porque Deus, ele é amor. Amor esse pelo qual ele dispensa a todos os homens, inclusive para o ímpio, porque ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos e ver chuvas também sobre a plantação do justo e do injusto. Então, na sua graça, o Senhor abençoa tanto o ímpio quanto o justo. Só que, na sua graça salvadora, Deus já estabeleceu aqueles a quem ele soberanamente quis salvar, como Paulo fala em Romanos capítulo 9. Então, eu vejo em tudo isso o poder de Deus, a soberania de Deus. E é este Deus que nós devemos temer, amá-lo e adorá-lo. É este Deus que entregou o seu Filho Jesus Cristo para vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados e, através da morte de Cristo, resgatar o pecador da sua condição de miserabilidade e destino da nação eterna. Por isso que eu louvo a Deus por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele tem feito no meio do seu povo. Amém. Zeca, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao irmão também, professor. Deus o abençoe no seu ministério e que Deus, assim, continue trabalhando no nosso coração para sermos úteis ao reino dele. Amém. Obrigado, reverendo, pelo carinho, pela atenção. Reservar um espaço na agenda está aqui no Vejam Só também. Os contatos da igreja que o reverendo disponibilizou estão salvos para você no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tudo direitinho para você, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar o resultado aí na tela. O endurecimento do coração de Faraó faz de Deus o responsável pelas suas maldades. Vamos ver como é que ficou? 11% responderam que sim. Ué, se Deus interveio desse jeito, endureceu, predestinou, escolheu anteriormente, não sei o termo que você usou aí, ele é o responsável, 11%. 82% não, porque Faraó já era cruel por natureza. E vamos ver como é que ficou lá o não tenho certeza, 7%. É isso, tá aí a divisão. É claro que se você prestar bem atenção, a resposta dos dois seria a mesma, né? Dos dois seria a mesma. É como disse o reverendo Antônio, logo na primeira fala dele. Eu concordo com o que o professor falou, mas tem um detalhezinho que pega aqui, ó. E tem uma hora que nós estamos nesse detalhezinho aqui, ó. Virando pra lá, vem pra cá, vem pra cá. Detalhezinho danado, viu? E aí na enquete é a mesma coisa, né? Obviamente que a resposta é igual, mas o detalhezinho é que vai dividir ali as opiniões também. Muito obrigado a todo mundo que participou, que ajudou, que construiu a edição de hoje do Vejam Só, que fica por aqui. Mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa preparado com muito carinho, muita dedicação, e a nossa oração é que o programa edifique e seja bênção na sua vida. Um forte abraço e até a próxima.